horas com os integrantes da CPI da Covid. Os senhores devem decidir aí quem será o presidente e o relator da comissão. O senhor era um nome cotado, inclusive, para ocupar a presidência, mas o nome de Omar Aziz ganhou aí mais força, inclusive com o apoio do governo, e para a relatoria Renan Calheiros. O senhor acredita que realmente esse pode ser o desfecho dessa reunião de hoje? O senhor tem um voto decisivo, inclusive. E por que Renan Calheiros seria o pior quadro para Bolsonaro na relatoria da CPI? Olha, Aniele, eu quero te falar primeiro que nós no Senado Federal, na instalação das CPIs, é sempre tradicional nós observarmos o tamanho das bancadas. Então, numa CPI, a maior bancada sempre escolhe o cargo que lhe é mais considerado importante. Então, a maior bancada do Senado Federal é do MDB. A segunda bancada é do meu partido, o PSD. Então, o PMDB teve direito de escolher a relatoria, que é o cargo mais importante. E hoje, pela manhã, na voz do líder do MDB, o senador do Amazonas, Eduardo Braga, ele foi textual e indicou o nome do senador Renan Calheiros, do estado de Alagoas. Nós, do PSD, somos a segunda bancada, indicamos o nome do senador Omar Aziz, do Amazonas, até porque no Amazonas nós tivemos assim, os casos mais graves e também que mostrou com mais nitidez a negligência do governo por falta de insumos, sobretudo de oxigênio. Eu sou médico, fui professor aqui na Universidade Federal da Bahia há muitos anos e posso dizer a você que um paciente à frente de um profissional da área de saúde, um médico, morrer por falta de oxigênio, querendo respirar e com os seus pulmões obstruídos, é uma coisa muito dolorosa. Então, o Amazonas teria que ter um participante, não podia ter dois, o Eduardo e o Omar. Então, o Eduardo abriu mão para o Renan Calheiro e nós compusemos essa possibilidade de ter a CPI presidida pelo Omar Aziz, vice-presidente o Randolph Rodrigues, que foi o autor do requerimento pedindo a CPI Covid-19. Esse primeiro requerimento, o requerimento que eu assinei, o Omar Aziz assinou também, Eduardo Braga, todos nós assinamos. Portanto, nada mais normal de que os dois maiores partidos escolheram o presidente e o relator. Isso foi o que aconteceu. Nós vamos ter, como você falou, 15h30 uma reunião para acabar de consolidar esses nomes. E eu sou o senador mais velho do grupo e liguei ontem para o Pacheco, o presidente do Senado Federal, e disse a ele que eu estava à disposição para a hora que ele quisesse marcar a primeira sessão para a eleição do presidente, do vice e designação do relator, estaria à disposição. Eu poderia, como o mais velho do grupo, se tivesse em condições normais, chamar a hora que eu quisesse a reunião, mas no sistema agora remoto e excepcional, com calamidade pública, o presidente e a mesa editou uma resolução chamando para ele, para o presidente, a atribuição de determinar o dia e a hora. Mas eu disse ao Pacheco ontem que eu estou à disposição para ir a Brasília, presencial ou não presencial, como ele desejar, abrir a sessão para que a votação seja efetivada, os nomes sejam eleitos, o relator designado e, consequentemente, iniciarmos o processo de investigação dos casos que aconteceram nesse período no Ministério da Saúde, nos governos estaduais, sem exceção. Onde tiver o erro, acho que a CPI deve investigar e buscar esse erro e encaminhar depois para o Ministério Público. O senhor é o mais experiente, senador. Pergunta da jornalista Sávia Barreto.
O senhor estava falando agora sobre a questão da reunião ser presencial ou não, e essa é uma polêmica, porque alegam que se for presencial, termina sendo uma forma de protelar da CPI não andar devido à Covid. Por outro lado, os que defendem afirmam que é necessário para as oitivas. Qual é a sua visão? A CPI tem que ser presencial ou ela pode ser no formato virtual e como isso pode prejudicar ou não para que ela seja célere? Olha, nós temos já uma maioria formada de que deveremos iniciar a CPI pelo processo remoto, que facilita muito a aprovação dos requerimentos de convocação daqueles que serão ouvidos na CPI, os requerimentos de informações ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal, para ter informações, ao Ministério da Saúde também, verificar contratos, licitações, homologações de processos para compra de equipamentos, insumos de uma maneira geral, e também fazer as semipresenciais e presenciais também. No meu caso, por exemplo, eu estou disposto até a fazer presencial, semipresencial ou remoto, não tem nenhum problema. Tanto que eu falei com o Pacheco ontem, se ele marcar a data, eu vou estar em Brasília, no ambiente da Comissão de Constituição e Justiça, onde normalmente nós fazemos as nossas comissões parlamentares de inquérito, já participei de várias, a última agora foi a Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho, onde nós indiciamos vários diretores da Vale, que estão sendo penalizados por isso, e nós esperamos que possa acontecer a mesma coisa, verificar, punir quem errou, inocentar quem não errou, por acaso tenha sido denunciado. O que eu posso garantir a você é que nós não vamos fazer uma CPI da condenação, vamos fazer uma CPI da investigação, né? Parlamentar de inquérito. O inquérito exige a verificação correta dos fatos para que eles sejam relatados de forma fidedigna e correta ao fim dessa avaliação que nós vamos fazer. Talvez seja a CPI mais emblemática do Brasil nos últimos tempos, que ela vai diretamente estar relacionada com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas, com as sequelas que as pessoas sobreviveram a esse vírus, que é um vírus muito violento agora com essa nova cepa, a P1, já está comprometendo a vida de pessoas jovens, né? É uma doença gravíssima e que realmente, em alguns estados, as pessoas foram a óbito por falta de insumos, de oxigênio, de equipamentos necessários para o procedimento da intubação dos pacientes, né? E isso não pode ficar sem uma resposta à sociedade brasileira. Vamos agora à pergunta, jornalista Arimatea Azevedo. Carvalho. Desculpa, Ari, eu me enganei aqui. Muito bem. Arimatea Carvalho, Ari Carvalho. Senador Otto Alencar, muito boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro mencionou em conversa com o senador Cajuru que a CPI era um limão, mas era possível fazer desse limão uma limonada ao incluir governadores e prefeitos entre os investigados. Os senadores vão fazer essa limonada que o presidente quer? De maneira nenhuma, não tem isso. Aquele debate dele com o Cajuru, paciência, né? Palavrão, muita agressão, ia bater no Randolph, deu assim a impressão que ele estava um pouco desesperado. Eu falei até para o Randolph que quem disse que vai bater nunca bate, né? Quem disse mata nunca mata, deve ficar tranquilo. O presidente perdeu o controle completamente e agiu daquela forma. Não vai ter limonada absolutamente, nunca teve. Das que eu participei, Ari, nunca teve limonada, muito menos pizza. A CPI do CARF, nós indiciamos mais de 50 pessoas, identificamos 520 bilhões de reais de desvio de recursos na CPI do CARF. No Brumadinho, a mesma coisa. Não haverá de maneira nenhuma. Também não haverá perseguição ao presidente, muito menos ao ministro Pazuello. Haverá uma investigação para verificar os fatos que aconteceram. O presidente da República pode ficar tranquilo que nenhum de nós vai agir contra aquilo que ele fez de correto. Agora, se por acaso ele determinou ao Pazuello que fizesse coisas erradas, como ao nosso ver a imprensa tem colocado, nós vamos investigar. Só isso, mais nada do que isso. Então, quem não deve, não teme. Não há por que estar preocupado com essa situação.
Uma coisa que chamou muita atenção do Brasil, deve ter chamado a sua atenção também, foi aquela maneira de submissão do ministro Pazuello ao presidente da República. Ele não podia dizer aquela frase, um manda e outro obedece. A ciência, Ari, não admite a submissão. A ciência não se curva, a medicina não se curva. O processo científico deve ser dado em favor do paciente. Não há como se curvar. O ministro da Saúde tem que ser técnico, tem que agir tecnicamente. Não pode aceitar uma receita do capitão do Exército reformado, que é presidente da República, de hidroxicloroquina, de Anitta, que não resolve absolutamente nada, que é um placebo. Repetindo, sou médico e professor da Universidade Federal da Bahia, muitos anos, e a ciência, repetindo, não se curva, não se dobra, não admite a submissão, só admite o processo científico, com conhecimento científico, com casuística dos casos tratados, investigados, com a ciência dentro dela e fora dela, não há nenhuma condição de se obedecer uma ordem que venha de cima para se manter no cargo, queira ou não queira. Tem que agir dessa forma. Então, isso é que vai ser investigado. Por que não comprou logo as vacinas no ano passado, quando eu mandei o requerimento para o presidente e para o ministro, dizendo está na hora de comprar a vacina, está na hora de assinar os protocolos com a Pfizer, AstraZeneca, com a Moderna, com a Johnson, para ter a vacina já na mão no começo do ano, no começo desse ano ou no fim do ano passado. Que o presidente não fez o que o Dória fez, e eu não tenho nenhuma relação política com o Dória, mas tomei a vacina do Dória, a Coronavac, que ele fez o protocolo ano passado com a Sinovac, e já recebeu esse ano o insumo farmacológico ativo, o IFA, que dá a condição de invasar aqui no Brasil a vacina para salvar o povo brasileiro. Porque não assinou o ano passado, porque não comprou o ano passado, não assinou o protocolo para comprar os medicamentos para intubação dos pacientes. Por que toda essa negligência com o povo brasileiro? São quase 400 mil mortes no Brasil e nós não podemos ficar sem investigar isso. No entanto, devo dizer que tanto eu quanto os outros senadores, sobretudo no meu caso, eu vou agir com toda a isenção, com toda a imparcialidade. Pode ter absoluta certeza, até porque você sabe, como eu sei, que a CPI ela é pública. Você pode assistir, qualquer pessoa, a mídia vai fiscalizar. O maior fiscal de uma CPI é a mídia, é a imprensa. Nós vamos estar ali perguntando e o convocado respondendo, e todos vocês vão tomar conhecimento. Um caso ou outro é que faz em sigilo quando há caso de testemunha. Uma não pode saber o que a outra falou, se faz em sigilo. Mas, na maioria das vezes, é público, todo mundo tem que tomar conhecimento. A pergunta da jornalista Poliana Oliveira. Senador, o senhor falou muito aí no nome do ex-ministro Pazuello, mas também... Eu não estou ouvindo bem essa pergunta. Está me ouvindo agora? Melhor? Melhorou? Não estou ouvindo bem. Vamos ver se... Não. Ananias. Ananias. Vamos ver, Ananias, aí se do seu microfone o senador consegue ouvir. Vamos lá. Senador, escuta bem? Agora melhorou. Vamos lá. O senhor falou aí que não vai dar limonada, que não vai dar pizza. Pode dar impeachment? Não sei. Isso aí é depois do... Olha, o relatório e o parecer, o relatório do relator, ele é encaminhado para o Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal é que vai oferecer denúncia ou não. Nós não temos na CPI condição de encaminhar uma denúncia dessa natureza, até porque o impeachment começa pela Câmara. Na Câmara já tem lá, acho que são 16 pedidos de impeachment do presidente. Não acho que seja por aí não, nem tenho na minha consciência o desejo de ver outro presidente da República sofrendo impeachment. E olha que eu participei do impeachment da presidente Dilma, votei contra o impeachment, porque ela não cometeu crime de responsabilidade. Eu conheço bem a legislação, conheço bem a lei de responsabilidade fiscal, conheço toda ela. Ela não contrariou o artigo 34 e 35 da lei de responsabilidade fiscal em nenhum momento, não houve pedalada. Eu não tinha relação muito próxima com ela, mas votei pela lei, contra o impeachment pela lei. Então, nós temos que obedecer à lei. Para que é que existe a lei? A lei existe para quê? Para limitar o poder.
para circunscrever o poder de quem quer que seja, de todos nós, do presidente da República, do senador, do governador, e todos temos que obedecer à lei. Aliás, um patrício meu aqui, Rui Barbosa, o maior de todos os juristas da história do Brasil, dizia o seguinte: com a lei, pela lei e dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. Se o presidente for constatado que ele está fora da lei, aí sim, o Ministério Público Federal deverá encaminhar um pedido de impeachment do presidente. Nós não temos poder para fazer isso, apenas passar para o Ministério Público os fatos que foram identificados, foram investigados e encaminhar esse processo para que o Ministério Público, que é o fiscal da lei, tome providências ou não, a depender daquilo que ele acha. Vamos lá, agora, Apoliana. O senhor me escuta agora, senador? Senador? Agora sim, vamos lá. Vamos lá. O senhor falou muito no ex-ministro, agora me falei o nome. Pazuello. Mas a questão é, os outros ministros da saúde, nós tivemos 4 ministros da saúde desde o início da pandemia. Eles também devem ser chamados para serem ouvidos nesta CPI. E outra questão, para além de problemas na área técnica, a gente teve também muitos embates ideológicos. Isso também pesou muito na gestão da pandemia. Como é que a CPI também pretende analisar nesta seara? Olha, você fez uma pergunta importante. Nós, da CPI, nós vamos ouvir todos os ministros. O primeiro deles foi o Mandetta, que foi demitido pelo Bolsonaro. Aliás, hoje faz um ano que o Mandetta foi demitido, por coincidência, né? Depois veio o Nelson, que também não ficou, e agora está o Quiroga, que foi nomeado recentemente. Todos os 4 serão ouvidos. O Mandetta, inclusive, quando ele assumiu, no início do governo Bolsonaro, e a doença chegou no Brasil, já estava anunciado que ela viria para o Brasil. Se está na China, com tantos chineses indo para o Brasil, viria para o Brasil, como ela veio também por brasileiros que estavam lá em Milão, estavam na Europa passando o Réveillon, as festas. Essa doença, ela não chegou a cavalo, chegou de trem, de ônibus, de metrô, ela chegou de avião. Quando ela chegou aqui no Brasil, e ela veio através das classes média, alta e alta, o Mandetta também não fez a coisa correta, que seria as barreiras sanitárias para identificar as pessoas que vieram com a doença, isolar essas pessoas, que era muito mais fácil do que isso, e não deixar se disseminar por todas as classes sociais. O Mandetta também errou. Ele não vai deixar de ser investigado. E perguntar a ele por que ele não fez as barreiras sanitárias para conter a doença com quem chegou com a doença de avião aqui no Brasil. Vai ser chamado o Nelson, o atual, e também o Pazuello. Eu estou falando aqui o Pazuello porque ele passou um ano no governo e realmente ele disse algumas coisas que não tinha cabimento. Por exemplo, você acha que no mês de julho do ano passado, quando nós perguntamos sobre a vacina, você sabe o que ele respondeu? Ele disse que só compraria vacina se tivesse pessoas para tomar a vacina, se tivesse demanda para usar a vacina. Absurdo! Já estava no ápice da doença, ele achar que não tinha que comprar vacina. Se não tem o Coronavac, não tinha vacina no Brasil. Para cada 10 pessoas vacinadas, 8,3 das pessoas estão tomando o Coronavac do Dória. E eu não tenho nada com o Dória. Bem, não sou do PSDB, relação política zero. Mas estou falando aqui a verdade, do ponto de vista médico, científico. Eu vou proceder nessa CPI, médico que sou, professor de medicina, que foi seu valor da vida. Vou para lá politicamente, porque eu sou do PSD, e não, o PSD é um partido que muitos senadores apoiam o Bolsonaro, eu nunca apoiei, eu sou independente. Fui líder do PSD, mas com independência. Mas não vou agir politicamente, absolutamente. Vou agir dentro do ponto de vista científico, médico, observando aquilo que foi feito de errado, foi certo, palma para quem fez. Mas o que está de errado tem que ser observado e encaminhado para o Ministério Público Federal. Pois não, Raniele Veloso. Bom, senador, como o senhor deixou aí nas entrelinhas, dá para perceber que nessa CPI tem senadores. Eu não estou te ouvindo bem. Só um pouquinho, vamos alguma falha aí, o Ananias? Ananias, dá o som, dá o tom aí, meu amigo. Não, é a Raniele agora que está perguntando, senador. Não, mas eu não estou ouvindo a Raniele, porque a Raniele... Alguém repassa o que a Raniele... Você está escutando?
Melhorou? Bora, Nani, desenrola o fio aí. Ranieri, faz a pergunta que eu transmito. O que você quer saber, Ranieri? Tá ok. Bom, a CPI tem senador aí de todas as alas. Não estou ouvindo. Oposição Senador, e ela está fazendo a pergunta e aí eu vou refazer para o senhor, tá bom? Tá bom, amigo, valeu. Vamos lá, vai, Ranieri. Bom, tem senadores aí de todas as alas, governistas, oposição, independente. Uma grande preocupação da população em geral é que essa CPI se torne um palanque político. E muito se fala, inclusive, em deixar os trabalhos para depois. Quero saber se o senador vai ficar ali naquele grupo de que vai pressionar para que os trabalhos comecem logo e que não se torne esse palanque político temido por muitos. Senador, a Ranieri está argumentando que há uma discussão no Brasil de que a CPI pode servir como outras, como já aconteceu com outras, para um palanque político. Temos eleição no ano que vem. E ela quer saber se o senhor acha que isso pode acontecer e se o senhor é favorável a que os trabalhos comecem imediatamente ou que se dê um tempo até que a pandemia melhore. Olha, a pergunta dela procede, muitas pessoas da imprensa questionam isso, ainda hoje, na entrevista pela manhã, me questionaram sobre esse assunto. Eu posso garantir a você que não haverá nenhum palanque político em cima das dores das pessoas, das mortes das pessoas. Seria uma coisa muito negativa se por acaso um senador agisse dessa forma. Não haverá essa condição. Nós vamos trabalhar dentro daquilo que está pré-estatuído na lei, o que o regimento interno do Senado Federal dá a condição do senador trabalhar, o que a lei também que rege essas matérias todas de comissão parlamentar de inquérito, até com já decisões do Supremo Tribunal Federal, acolher isso como uma norma de procedimento na CPI. Então, não haverá, de forma nenhuma, palanque político. Nós vamos trabalhar com toda isenção e com toda imparcialidade. Agora, o